Reconhecer um criminoso depois de um assalto não é uma tarefa fácil, até porque, na maioria das vezes, as vítimas ainda estão nervosas com tudo que aconteceu e nem sempre esse reconhecimento é feito da maneira como manda a lei. E justamente por isso, muitos inocentes acabam indo para a cadeia por um crime que não cometeram. E você, acha que seria capaz de reconhecer um suspeito assim, por uma foto? Perder a liberdade por causa de um reconhecimento duvidoso. 2 jovens encarcerados por 26 dias. Acusados pelas vítimas de roubar um supermercado no bairro onde moram. O delegado também parece que não queria ver as imagens, algo assim, e só utilizou como referência o que as vítimas tinham mencionado. Há no Brasil uma pandemia de reconhecimentos fotográficos que levaram pessoas a serem condenadas definitivamente, única e exclusivamente com base nesses reconhecimentos fotográficos ilegais. Até que ponto o reconhecimento facial, usado pela polícia para prender os 2 jovens, é eficiente para identificar os suspeitos de um crime? Você acha que foi esse? E você seria capaz de reconhecer um criminoso depois de viver uma situação de estresse? Nesse caso aqui, você vê quantas pessoas poderiam ter ido presas injustamente. Injustamente. E tá na cadeia e depois para provar, não consegue. 3 de abril de 2020, o dia que mudou a vida de Douglas e Vitor. 4h18 da tarde, 2 rapazes armados entram num supermercado em Hermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. Do lado de fora, um comparsa estaciona o carro e segue em direção ao mercado. Lá dentro, os 2 ladrões disfarçam e logo em seguida anunciam o assalto. O alvo é a sala da gerência, que fica nos fundos. 5 minutos depois de entrarem no supermercado, os criminosos saem. Funcionárias, assustadas, ligam para a polícia, enquanto os ladrões fogem. Nesta rua do bairro, a apenas 500 metros de distância do supermercado, uma infeliz coincidência colocaria os 2 jovens trabalhadores na mira da polícia. Naquela tarde, o Vitor, que é operador de telemarketing, saiu mais cedo do trabalho. Como ainda estava claro, ele passou aqui nessa rua para encontrar um amigo, o Douglas, que é estoquista. Em determinado momento, eles resolveram subir aqui na rua para encontrar um outro amigo que mora ali em cima. O que eles não sabiam é que as imagens gravadas pela câmera de segurança daquele comércio serviriam como a principal prova da inocência deles. Se não fosse aquelas imagens, você acha que você estaria onde hoje? Eu estaria preso, com certeza. Preste atenção! Pouco depois das 4 da tarde, os jovens sobem a rua e sentam na calçada em frente à casa do amigo. Onde vocês sentaram? Aqui mesmo. Ficamos Senta aqui. aí no lugar onde você ficou. Eu fiquei aqui assim. Ah, ficaram assim? Eu fiquei aqui assim. Eles ficam conversando por 1 hora. Eles tinham que analisar a câmera, né, e ver que não foi nós. Na hora do assalto nós estávamos aqui sentados. A câmera mostra tudo. Não tinha como falar que é nós, né? Repare que às 4h21, hora em que o assalto estava começando, os amigos continuavam sentados batendo papo. Agora observe o carro usado pelos criminosos no roubo ao supermercado. Minutos depois do assalto, um carro parecido estaciona acima, na mesma rua. 3 rapazes descem apressados. Um deles pula o portão de uma casa. O outro joga a mochila e troca de blusa. O portão se abre e eles entram. Enquanto isso, Douglas e Vitor continuam sentados no mesmo lugar. Uma viatura da polícia passa pelo local e logo em seguida, Vitor e Douglas são rendidos e fotografados pelos policiais. Aí ele retornou para a viatura e possivelmente foi lá no mercado mostrar para as vítimas, né? A vítima, instintivamente, não costuma confrontar com o olhar.
instintivamente ela olha para baixo, ela olha para o lado, psicologicamente ela está num momento fragilizado, acaba se tornando sugestionável, acaba apontando uma pessoa semelhante, por exemplo, àquela que ela acredita que tenha praticado o crime contra ela. Os dois foram levados para o supermercado, onde foram reconhecidos por 3 funcionários. A forma que a polícia fez, eu não achei correto. Acho que foi uma indução, sim, a nos reconhecer. Os pais de Vitor correram atrás de imagens que pudessem provar a inocência do filho. Naquele momento, eu falei, depende de mim agora. Entregar essas provas concretas e dizer para eles, filho, o pai prometeu. Eu prometi para vocês que ia tirar vocês de lá. E eu não vou sossegar enquanto eu não tirar vocês de lá. Só que demorou. Vitor e Douglas ficaram presos por 26 dias, numa cela com 30 detentos. Aí foi na onde que a tristeza até bateu mais forte, que eu realmente chorei. O primeiro erro, na verdade, foi a abordagem da polícia, né? Que em vez de levar os meninos para averiguação na delegacia, juntamente com a autoridade policial, eles levaram os meninos para o mercado, para apresentar primeiro os meninos às vítimas. E depois na própria delegacia, porque o delegado não aceitou as gravações, que a família já estava com as gravações da rua, já de pronto entendeu pelo reconhecimento como única prova, até porque eles não foram localizados com nenhum objeto do roubo. Graças ao vídeo, a justiça concedeu habeas corpus para eles saírem da prisão. Estão em liberdade provisória até o julgamento. Mudou muita coisa, né? Eu perdi meu emprego, perdi muitas oportunidades de entrar em empresas grandes, de ter sucesso na vida, né? Perdi tudo isso. Num parque de Guarulhos, na Grande São Paulo, o Domingo Espetacular preparou um teste para saber até que ponto as testemunhas de um roubo conseguem memorizar e reconhecer o rosto de um criminoso. É um teste que tenta simular uma situação cada dia mais comum na vida de milhares de brasileiros. Pessoal, nós reunimos vocês aqui hoje para participar de um teste para o programa Domingo Espetacular. Antes da gente começar, eu preciso que vocês se reúnam aqui no meio, que eu preciso fazer uma foto de vocês todos juntos. Junta um pouquinho mais para pegar todo mundo. Aí mais um pouquinho para trás. Aqui você que está alto. Opa! Espera aí, não se assustem. Isso não é um roubo, é só uma simulação. A gente quer saber agora quantos de vocês vão conseguir reconhecer o rosto do falso criminoso aqui nesses cartazes. No primeiro grupo, com 10 pessoas, apenas uma conseguiu reconhecer o nosso suposto assaltante. Gente, eu estou surpreso com o resultado, porque a polícia no Brasil, ela prende muita gente com base no depoimento de uma testemunha que presencia um roubo assim, numa situação, às vezes, muito rápida. Só o Vitor acertou. É o número 6 que roubou meu celular. Todos os outros erraram. Qual foi o traço do suspeito que você memorizou? Por incrível que pareça, eu não vi o rosto do suspeito, né? Eu só vi os detalhes físicos dele e eu vi que o cara era baixo, um pouquinho fortinho e basicamente foi só uma dedução. A cena, ela acontece muito depressa e não dá tempo da gente se atentar às características ali do suspeito. Então, assim, a gente fala, foi fulano, foi ciclano, sabe? É um tiro no escuro, né? No segundo grupo, o falso criminoso agiu um pouco mais devagar, numa tentativa de fazer com que as vítimas tivessem mais tempo para ver o rosto do suposto assaltante. E mesmo assim, novamente, só um participante acertou. A pessoa está muito ansiosa, pensando em tudo aquilo que aconteceu no assalto e às vezes se sente pressionada a identificar alguém porque ela quer aquela justiça, né? Para este advogado especialista em segurança pública e direitos humanos, a polícia deveria buscar provas materiais e evitar reconhecimentos mal feitos. Ele é legal porque ele cria situações onde a vítima é sugestionada a acreditar que a pessoa que é mostrada na fotografia é o autor do fato. Ele não obedece o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal. Após os fatos,
a vítima deve ser chamada para descrever o autor do delito. E aí sim a polícia busca pessoas semelhantes àquela descrição, colocam-se lado a lado e aí a vítima é chamada a identificar qual delas é o autor do crime. Nós tentamos contato com o delegado que prendeu Vitor e Douglas. Ele não quis gravar entrevista, mas afirmou que o reconhecimento feito com os jovens foi correto. Os dois amigos serão julgados esta semana. O juiz vai decidir se eles voltam para trás das grades ou ficam livres de vez deste pesadelo. Minha esperança é que quando elas revejam e daí façam essa comparação, que na hora do assalto eles estavam em outro lugar, erros acontecem. Vou sentir um alívio enorme, em demasia, por tudo isso, por tudo que aconteceu e comemorar bastante, né, Douglas? Lógico.